Olá para você que acompanha as redes sociais da B4. Nós hoje vamos fazer um podcast especial, vamos falar um pouquinho a respeito de tudo que está acontecendo na B4. Você vai conhecer um pouquinho da história, vai conhecer mais também sobre crédito de carbono, vai conhecer mais do propósito da B4, entender o mercado, entender a economia, vamos falar de economia verde, de tudo aquilo que engloba sustentabilidade, aquilo que a gente acredita e propaga também. E aqui comigo nós temos o Dario Rodrigues, nosso CEO da B4. Dario, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela presença. Salve, salve. Vamos lá. Moser Silva, cofundador também da B4. Prazer. Olá, pessoal. E nosso querido Maurício Kadorski, diretor de projetos especiais. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado. Vamos lá, gente. Começar pelo começo, né, Dario? Queria que você falasse um pouquinho a respeito do surgimento, ou Moser, quem se sentir mais confortável, para falar do surgimento da B4, né? Como surgiu e o propósito também, que é importante a gente entender nesse momento. Como surgiu? né? O surgimento tem várias histórias, né? Então, a B4 ela nasceu ali originalmente dentro da incubadora, que é a Startem, né? Startem Global. Na época a gente trabalhava desenvolvendo novos negócios para a área de blockchain. E dentro desse cenário, que era um pouco antes da pandemia e depois da pandemia, ele se conectou bastante com o pessoal que estava vindo da área sustentável, olhando para a Europa, porque a Europa estava se falando bastante em bônus verde, né, o crédito de carbono. E aí, quando o pessoal se depara com o Brasil, que tem a Amazônia, que é muito grande, né? Todo mundo já fala assim, puxa, e se eu utilizasse ali da Amazônia para gerar crédito de carbono, comparando algumas iniciativas, por exemplo, da Europa, que às vezes o pessoal acha que está bem organizado, né? Mas tem bastante coisa lá também que precisa melhorar muito. E aí essas empresas chegaram até a gente perguntando se a gente transformava criptomoedas, transformava o crédito de carbono em criptomoedas. E aí a gente, dentro de um processo ali que a gente já desenvolveu, a gente não defendia muito bem isso, a gente achava meio distante ainda. Até porque, William, a coisa do blockchain, nessa época ainda era tratada meio marginalizada, sabe? Tinha um preconceito muito grande com a questão do blockchain. Uma desconfiança, né? Porque o blockchain estava muito aliado ao Bitcoin e aquilo ficava... Muito. Ninguém entendia o Bitcoin e o blockchain, que na verdade é uma tecnologia, ficava suspeita por encomenda, né? Exatamente. Tinha um grande preconceito por causa disso. Então se comparava bastante, né? Então, até porque estourou aquela coisa de pirâmide financeira, né? Então isso ficou meio ruim de falar sobre isso. E a gente sempre defendeu a tecnologia blockchain. A gente nunca defendeu o blockchain como uma ferramenta ou um mecanismo para criar moedas, né? A gente nunca defendeu isso. E a gente sempre pensou e desenvolveu o blockchain para soluções sustentáveis dentro de um processo, né, financeiro ou dentro de uma área de negócio que, por exemplo, de dados, né, para registrar, por exemplo, algo que fosse passivo de fraude, por exemplo. A gente sempre pensou nisso. E aí, quando essas empresas chegaram e trouxeram a ideia, falaram assim, olha, a gente vai fazer um inventário de uma área e a gente vai transformar esse crédito de carbono em criptomoedas. Eu falei, olha, explica pra gente como que funcionaria a garantia dessas criptomoedas quando você transformar essas unidades em tokens e etc. E aí eles não tinham uma sustentabilidade para explicar como isso virava garantia, né? Eu falei, olha, então nesse processo a gente não consegue trabalhar. Vamos esperar um pouquinho mais o mercado amadurecer, dar um tempo para a gente estudar essa coisa de carbono que a gente também não conhece, a gente vai procurar saber entender um pouco mais e a gente vai trabalhando outras áreas aqui que se complementam, por exemplo. E aí aconteceu da gente começar a mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais. Depois de um ano, a Europa começou a dar sinais positivos de que essa coisa do green bond, dos ativos verdes, crédito de carbono, por exemplo, ia começar a entrar numa era, por exemplo, de se transformar em algo palpável. E aí o blockchain ainda estava começando também a tomar um outro rumo. Aí eu falei, eu acho que é um momento, né? A gente se reuniu e falou, pô, acho que agora é um momento para a gente voltar àquela conversa da coisa dos ativos verdes. E aí quando a gente voltou para essa conversa, a gente acabou convencendo essas empresas a não fazerem mais isso. Isso foi impressionante, inclusive. E aí foi para um outro caminho
que não foi transformar o crédito de carbono, por exemplo, em criptomoedas, mas sim ações que você prove que você está tendo uma pegada positiva, transformar, por exemplo, em moeda de troca. Aí entrou numa coisa um pouco mais palpável que a gente chama de ação, né? Ação efetiva, né? A gente chama projeto de ação climática. Explica pra gente esse conceito que eu acho que é importante a gente entender com um pouquinho mais de profundidade. Aí eu vou terminar a parte onde como surgiu, né, a B4, mas o conceito de ação climática é um exemplo bem prático. Quando você recicla um material dentro da tua casa e quando você pega o seu lixo e separa ele de forma adequada, você já está fazendo uma ação positiva. Então isso, para o meio ambiente, é positivo. Se você separar bem o lixo e a coleta seletiva for bem aplicada, você está gerando impacto positivo. Isso é uma ação climática, então ação positiva. E aí, se você pensar, todo dia você faz um projetinho, né? Não, hoje eu vou colher o lixo assim, separar o lixo assim, e no final do mês você tem um impacto positivo bacana, que pode gerar crédito de carbono, por exemplo. E aí, voltando para o surgimento da B4. Quando isso aconteceu, a gente começou a trabalhar várias empresas que queriam fazer isso, transformar o ativo sustentável, o crédito de carbono, numa ação, e como eu expliquei aqui no começo, a gente começou a pesquisar no mercado se tinha bolsas exchange, por exemplo, que tinham essa preocupação ou esse propósito ali dentro. Por exemplo, lançar uma criptomoeda, né, numa exchange, e a exchange ter essa preocupação da sustentabilidade. E aí as pesquisas revelaram que no mundo não tinha uma bolsa, uma exchange com foco nisso. Eu falei, opa, peraí, será que isso é uma oportunidade? Então tá, vamos também ter um site, por exemplo, para a gente vender esses ativos verdes. Ah não, o site não vai funcionar porque o marketplace, para isso, a regulação, por exemplo, pode não ser suficiente e tal. Tá, então vamos lançar a nossa própria exchange? Ah, vamos. Aí decidimos lançar. Aí falou, tá, tudo bem, mas se a gente lançar uma exchange vai precisar ser diferente, não pode ser igual a todas, porque senão vai ser uma empresa que usa criptoativos. Aí fica comum, né? Tá bom, vamos criar algumas premissas aqui dentro, algumas regras. Regras que tenham um sistema de qualidade muito forte para a gente evitar possíveis fraudes, evitar que a gente não caia naquela armadilha de ICOs que tinha antes de criptomoedas também. E a nossa base de compliance ela precisa ser muito rigorosa, né? Porque o mercado que a gente está, inclusive, desde o começo, não é um mercado cripto. É um mercado extremamente de compliance, de jurídico, de governança. Então, para você ter uma ideia, quem está muito perto da gente é mais área jurídica que qualquer outra coisa. Cheio de advogado, sabe, tentando achar pelo em ovo. Então, você está com um processo muito redondo. Então, a base da empresa é muito forte com relação a compliance. Aí, quando a gente percebeu que não tinha exchange no mercado com essa abordagem e também algo muito novo, eu falei, bom, vamos construir um posicionamento, uma narrativa que se encaixe com a área sustentável e tentar trazer projetos de crédito de carbono, de ativos verdes que tem essa qualidade também para a gente poder botar o nosso nome embaixo ali e ter uma segurança, né, William? Porque, puxa, uma empresa quando chegar dentro da exchange, da corretora ou da bolsa para comprar esse ativo, precisa ter uma segurança 100%, não pode ser 99%, tem que ser 100% que está ok. Porque sustentabilidade é um negócio muito sério, né? Então o surgimento da B4 veio com essas características. Aí decidimos, vamos ter uma exchange, que é complexo, né? Vamos ter uma exchange. Bastante. Aí como a incubadora já é uma empresa de tecnologia, né, Mozart? Sim. Ali dentro ficou mais fácil desenvolver o que a gente chama de livro de ofertas hoje, mas não é comum esse livro de ofertas dentro da B4. Ele é muito diferente do que tem no mercado. Ele é muito mais sério, né? Lá se não opera alavancado, por exemplo. Decidimos então que vamos lançar uma exchange, né, a B4, a exchange, não tinha nome. E aí vamos pesquisar no mercado qual tipo de tecnologia, de livro, de compliance, de modelo que a gente vai adotar para isso. O que a gente fez como uma boa startup faz? Vamos pesquisar e vamos falar com pessoas. Então a gente ativou o nosso network que tem conhecimento no mercado financeiro, no mercado de sustentabilidade e tecnologias disruptivas, que apesar de ser a nossa praia, a gente nunca conta com a nossa própria, vamos dizer assim, nossa mesa de trabalho. A gente divide isso com outras pessoas. E aí fomos conversar com vários atores do mercado. Numa dessas conversas,
com uma pessoa que ela construiu boa parte do algoritmo da Bolsa Brasileira, a B3. Isso lá nos primórdios, quando ainda era tudo papelzinho. E aí a gente fez uma consulta com essa pessoa, muito experiente, com mais de muitos anos de mercado, que vive e respira o mercado financeiro como ninguém. E a gente mostrou a ideia da Bolsa de Ativos Verdes, que a gente chama de Bolsa de Ação Climática, e tecnologia blockchain, somando a demanda que esse mercado exige, né, até de conformidade. Aí a gente estava em São Paulo, no prédio da Funchal. Ele que está ouvindo isso, ele vai se lembrar muito bem. A gente explicando para ele e tal. E aí a gente tinha alguns nomes já escritos, né? Mozart desenhou muito bem esses nomes. E aí, explicando tudo, ele falou assim, ó, se isso não se chamar B4, não sei como é que vai se chamar, por causa dos pilares, né? Então, foi assim que surgiu a Exchange B4, a coisa dos ativos, a qualidade, né, da ideia ali, a preocupação com a seriedade disso, e o nome B4 surgiu daí. Aí, se você quiser complementar um pouco a história, porque às vezes a história vem de um só, né? Mas tem vários complementos aí, né? Eu resumi bastante. Não, perfeito. Continua, amor. Não, perfeito. Primeiro, quando a gente fala de B4, a gente teve muita história sobre isso, mas como o André comentou, ele faz parte dos nossos pilares. E vem um pouco de entendimento de que o mercado, como a gente começou no começo, no mercado de blockchain estão perdidos, imagina no mercado de sustentabilidade. Então, primeiro que a B4 são esses 4 pilares, que é imutabilidade, que vem desse legado da blockchain, né? Todo dado de qualquer parceiro, seja um comprador, um vendedor, um originador de crédito, qualquer parceiro que vai atuar aqui com a gente, ele registra os dados primeiramente, imutabilidade. Segundo pilar, a gente trabalha com rastreabilidade, como é que a gente organiza esses dados que entram na bolsa. Depois, transparência, tem que estar acessível a todo mundo. E por fim, a inclusão, que ainda assim a gente tem que educar cada parceiro em seu contexto, cada empresa dentro do seu contexto, para eles entenderem esse ciclo, porque é um ciclo regenerativo. Vem da B4 a gente entender que, primeiro, a gente tem um mercado que a gente chama de ReFi, que é finanças regenerativas. É um termo novo, tá? Tem muita coisa nesse movimento. Mas primeiro a gente tem que entrar nos primórdios, né? Daí entender que a empresa precisa ser motivada, primeiramente, a entender quais são as práticas sustentáveis que ela pode iniciar. Depois, ela precisa se manter. Então, a gente que motiva, mantém e apoia essas empresas, oferecendo ferramentas para poderem atuar no mercado de sustentabilidade. Daí se forma a B4, a missão da B4, né? Acho que é bem importante falar isso quando a gente fala que é uma bolsa de ação climática. Sim, a gente vende ativos sustentáveis, mas tem todo um ecossistema para de fato chegar aqui e falar sobre descarbonização, né? Acho que é um ponto importante quando a gente fala da bolsa, tá? Daí, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da aceitação do mercado, né? Imediatamente quando o mercado soube, repercussão nacional e até internacional, né? Todo mundo tentando entender, né? Primeiro a ousadia e depois o propósito. E até hoje o mercado ainda, muitos ainda não entendem ou não aceitam também, porque a gente sabe que há um movimento que ainda resiste, né? E é natural quando uma nova tecnologia, uma nova solução se apresenta também. Sim. No começo, a gente tinha duas hipóteses para validar. A primeira hipótese era, será que tem crédito de carbono no Brasil? Uhum. A segunda era, será que tem muita fraude? Aí essas eram as hipóteses. Sim. Aí a gente planejou aquela coisa do PowerPoint, né? Tudo fica bonito no PowerPoint, né? Aí eu falei assim, ó, vamos lançar em 2024. Tem muito problema ainda, né? Vamos lançar em 2024. Ah, tá bom, vamos. Só que aí os parceiros que estão em volta, que a gente já está trabalhando nisso já, é importante falar, mais de 4 anos, né? Só nesse projeto. Falou assim, não, vocês têm que se posicionar agora. 2023, a COP de Dubai e não sei o que, aquela coisa não era toda, lançar né? esse ano. Aí a gente lançou em 2023, Sim. né? Aí, ok, as hipóteses na mesa, vamos validar. A gente já sabia, tá, William, que existia esse mercado já desde 2012, tá? Com um monte de problemas que aconteceu.
a gente sabia que era desafio. Quando a gente lançou, a gente foi bem contido, né? Foram mais a mídia, mais as pessoas falando da gente do que a gente mesmo. Sim. E aí as hipóteses se validaram. Primeira hipótese, que não tem crédito de carbono no Brasil. Primeira hipótese. Segundo, que um grande percentual é fraude. Bastante, papel podre. E dentro de empresas muito sérias. Isso que nos preocupou bastante. Quando a gente divulgou que a pessoa lá se inscrever para listar, que foi uma quantidade assim, pra gente absurda de inscrições, foram mais de 180, e nas empresas normais que a gente percebeu que, por exemplo, recebia inventário, que na média por ano era 20, 30, a gente recebeu quase 180. É muito, é fora da curva. E aí desse número, 1% passou, por exemplo, naquela triagem básica, por exemplo, o cadastro, né? E aí, puxa vida, a gente percebeu e consolidou tudo. O que a gente recebeu, por exemplo, no bastidor? WhatsApp, e-mail, rodas de conversas, Faria Lima, né? Um pouquinho de Nova York ali, a mesa de trader, né? Sim. As conversas eram assim, olha, não sei não, cara, essa bolsa nova aí com negócio de blockchain, pô, será que não é mais uma aí com negócio de criptomoeda, né? Aí o pessoal que é da área sustentável. Então, cara, mas os caras não têm nenhum método de inventário de pegada de carbono, como é que eles querem vender ativos sustentáveis? O do mercado financeiro. Ah, mas espera aí, os caras não têm nem dinheiro, não tem garantia, não tem nem banco apoiando eles, como é que esses caras querem se posicionar? No final do dia, o que importa pra gente ali, o que importou pra gente foi exatamente esses dados. Então o desafio está exatamente nesse movimento. Que esse movimento, falando dessa forma, eles acabam agindo contra as práticas sustentáveis. E aí pra gente ficou mais fácil e mais tranquilo ainda para trabalhar esse mercado. Porque mais uma das hipóteses foi validada, que ninguém está engajado com esse movimento. Então tinha duas hipóteses e a gente acabou descobrindo uma outra. O engajamento ali a gente percebeu que é muito importante. Ou seja, quando algo nasce muito disruptivo, muito fora da curva e é bom, vai ter uma quantidade de energia empurrando para o outro lado, né? Para o lado negativo. A gente se aproveitou disso, a gente transformou isso em algo bom. E aí a gente se posicionou da seguinte forma. Olha, a B4 não é uma empresa que faz inventário de pegada de carbono. A B4 não é uma empresa que vende ativos financeiros. A B4 é uma ponte e a B4 ela vai garantir que os ativos verdes listados nela, 100% garantido que vai estar tudo maravilhoso para você cumprir as suas práticas sustentáveis. Então isso foi impulsionador, sabe? Hoje, 2024, tá acabando o ano, né? A gente fez bastante dever de casa e a gente acabou consolidando, por exemplo, a coisa do engajamento. Então a gente percebeu que muita gente ainda não sabe o que é sustentabilidade na prática. E a gente percebeu que muita gente só fala de crédito de carbono. E aí a gente rapidamente falou, puxa, porque não é fácil você começar a educar uma área empresarial, uma CEO, CFOs, contadores dentro de um tema e não terminar. E aí você já tem que partir para um outro momento, né? E você tem que andar com duas coisas em paralelo dentro do mercado que é muito novo. Então rapidamente a gente tem que fazer o seguinte, bom, já que as empresas não estão entendendo como funciona essa parte sustentável e já que esses projetos, por exemplo, de certificado de crédito de carbono ainda está meio fraco, vamos já lançar uma outra área que é de projetos especiais para ver se a gente consegue mais dado, mais engajamento nisso, né, para ver se destrava uma outra camada que é desenvolver os projetos, já que também mão de obra qualificada é uma dificuldade. Vamos, aí esse ano a gente fez esse dever de casa e começou a se posicionar também para dar mais movimento para essa área, para ver se a gente consegue originar mais créditos, sabe? Então foi mais ou menos assim. Então a dificuldade do pessoal entender o que a gente faz ainda é visível, tá? Ainda tá na mesa. Isso já ainda acontece. Mas é porque ainda não teve um movimento grande ainda nesse sentido, né? De falar assim, eu vou monetizar o meu ativo ambiental. Não teve ainda um movimento grande. A gente que tá meio que provocando ainda. E você acha que não tem porque
não há interesse de certos setores? Porque eu imagino que se caminha a oferta de crédito de carbono, as empresas começam a meio que ser obrigadas também a ter que compensar e olhar para a sua própria pegada e falar, olha, meu concorrente está compensando, o mercado está andando, isso aí eu não estou me mexendo, né? E todo mundo ali meio que usa a sustentabilidade na publicidade, mas na hora de aplicar na prática, a gente vê que não é bem assim que tem acontecido. E o processo de vocês é extremamente rigoroso e se ou faz ou não faz, né? Então, acho que todo mundo sabe onde está se metendo se esse mercado crescer. Você acha que é um pouquinho isso? Eu também acho que é. Vou dar acho que um exemplo prático que a gente inclusive discute no dia a dia, né? Muitas empresas não sabem que um projeto de ação climática ou uma atividade ambiental é muito fácil de fazer. Quem trabalhou em empresa privada, vou dar o exemplo de algumas empresas, por exemplo, a Nestlé, multinacional, por exemplo, Vale do Rio Doce, Goodyear, Braskem, outra empresa aqui, por exemplo, Friboi, Marfrig, Bung Alimentos, bancos, por exemplo, tinha numa época que era assim, você pegava o teu time e você tinha programa de voluntariado. Então você ia fazer alguma ação social e aquela ação dava benefício, por exemplo, fiscal para a empresa. Então veja que essa prática que acontecia antes era para reduzir, por exemplo, o recolhimento de tributo. E se as mesmas ações forem feitas nas empresas voltadas ao meio ambiente, a empresa tem o mesmo benefício. Então veja que essa atividade ela já está regulamentada desde muito tempo. As empresas só pararam de praticar. Vou dar outro exemplo bacana. Não tem as campanhas do McDonald's lá? Sim, não tem? Mac Dia Feliz. Exatamente. E essa é uma prática que tem retorno para a empresa, seja no valor agregado da marca, porque ela apoiou, ela patrocinou. O consumidor ele não é idiota, ele vê isso, isso gera valor para a empresa e, consequentemente, ela aumenta a receita dela, enfim, aumenta as vendas. Então, essas práticas parecem complicadas, mas não são, elas são simples. E acontece por quê? Porque as empresas ainda não entenderam, a liderança não entendeu como fazer essas práticas no dia a dia. Cara, de verdade, é muito simples. Para quem está ouvindo ou está assistindo, imagine se a tua empresa tem, por exemplo, um andar com 100 funcionários. E aí, cada funcionário está trabalhando numa mesa, na baia. Embaixo da baia tem o cestinho de lixo. O cestinho de lixo tem o plástico lá dentro. Imagine que se todos esses plásticos saíssem debaixo da mesa e ficasse próximo ao corredor do elevador, um cestinho maior. Então todo mundo poderia se levantar e levar o lixinho até esse lixo maior, até esse recipiente maior. Facilitaria a coleta, porque a coleta seria feita de uma única vez, certo? O colaborador, a pessoa que está trabalhando ali, ela não teria problema de abaixar toda hora ou colocar no lixinho, mas se levantaria da mesa para levar até o lixinho. Consequentemente, isso repetitivamente seria um momento mais saudável ali. Até mesmo de desestresse, até descompressão, né? Na verdade. Então, ou seja, vê que o movimento é simples. E no orçamento da empresa, ela economizaria com aquele saquinho de lixo no orçamento. Então, viu como é simples? Aqui já reduziria a pegada de carbono da empresa um número bem razoável. Eu dou sempre esse exemplo na prática para o pessoal visualizar que isso é muito simples. E aí, de novo, indo para a parte da percepção, por exemplo, na área do marketing, a gente faz um exercício muito forte disso. Por exemplo, inclusive, o momento inclusive que você chegou na empresa, esse exercício de como é que o usuário, como é que a pessoa do outro lado utiliza isso, né? Como ela consome no dia a dia, é um desafio. Então, a gente está o tempo inteiro desenhando coisas para que a empresa, por exemplo, quando chega na B4, compre, por exemplo, um crédito de carbono, por exemplo, ela receba um pacote de como ela vai executar essa atividade que faça, por exemplo, reduzir a pegada de carbono dela. E que ela saiba comunicar isso também, né? E saiba comunicar isso, ele é a parte mais importante, saber comunicar. Porque se ela faz uma boa comunicação, no outro dia, as ações da empresa sobem. O consumidor começa a gostar mais da empresa e vai consumir mais produto dessa empresa. Agora, se estimula o concorrente a fazer, no fim a gente gera uma cadeia positiva, né? Sem dúvida. Se o concorrente vê você criando práticas sustentáveis e ele vê que você está se destacando, ele fala, nossa, peraí, o que essa marca está fazendo que ela está
saindo na minha frente? O que ela tá fazendo de diferente que eu não tô vendo? Ela vai procurar saber e vai querer, né, também entrar nessa onda pra ela, obviamente, vender mais, né, ter mais lucro. Então... E, Moser, como é que comunica um assunto que ainda é complexo? Não, isso que eu estava acompanhando o que vocês estavam falando, e é sempre muito difícil. E lembrando, a gente é uma bolsa, a gente trabalha com tokens, tem blockchain, tem cripto, refi. Olha quantas palavras difíceis que o mercado cria. E até recentemente a gente teve a oportunidade, né, de receber alguns alunos aqui na B4 para justamente falar sobre isso, como que a gente vai levar esse ativo, esse produto para o cliente final, né, para o B2C. E a gente vê vários exemplos disso, Adair, no mercado, que esquece tudo isso, vamos falar de benefício, porque no final do dia, eu acho muito difícil a pessoa final do dia falar, nossa, estou aqui no meu carro, estou dirigindo, estou no meu dia a dia, meu Deus, estou preocupado com o meio ambiente. Eu acho que isso muito dificilmente vai acontecer. Algumas pessoas que são bastante engajadas, mas se no dia a dia a pessoa receber que ela está andando de carro, passa aqui na frente do shopping, ela vai ter um benefício para comprar um produto. Ela vem para cá, compra o perfume que ela gosta, legal. No meio do caminho ela se depara com uma mensagem na embalagem que se ela voltar e devolver esse produto para a loja, ela vai descobrir uma curiosidade sobre sustentabilidade e vai ganhar 25% de desconto. Quando ela vai nessa loja e a loja educa ela sobre o que é esse mercado e ela ganha um benefício real, é a melhor forma da gente falar sobre esse mercado, falar sobre sustentabilidade e impactar pessoas. E esquece o resto, esquece cripto, token, crédito de carbono. A gente tem que mostrar para as pessoas que essa é uma forma dela acessar, é uma forma dela entender o mercado e ela vai ganhar com isso. Dessa forma a gente consegue até impactar pessoas, quem sabe trazer um pouco mais de consciência. Eu acredito que esse é o melhor caminho. E seguir dessa forma é encontrar formas de fazer o consumidor final enxergar valor nisso. Eu acredito que é dessa forma. Eu queria aproveitar essa esteira cronológica para inserir o Maurício na conversa, que você citou o nascimento dos projetos especiais, que vem justamente no momento em que vocês percebem que é necessário intervir, né, de ir além, né? A gente vai ter que ajudar o mercado a se educar, compreender, né, a própria situação, entender que nós estamos num momento terrível para o planeta, né? A marca que esse vai ser o ano que nós ultrapassamos aí 1,5 grau, que era aquele limite, né, para as catástrofes climáticas. Isso é extremamente preocupante. Com uma informação que a gente pode passar de 3 graus até o final desse século, e no final desse século aí a gente está bem pertinho para algumas pessoas, né? Alguns de nós poderíamos até estar vivos nesse final de século. Então, Maurício, fala um pouquinho a respeito da tua chegada e do que é o projeto dos especiais da B4 e como ele ajuda o empresário que está buscando se engajar na sustentabilidade e tentar contribuir com o planeta também. Legal, bacana. Acho que até pegando um pouquinho o gancho, né? E sendo um pouquinho redundante, mas acho que quando a B4 começou a ganhar uma visibilidade grande para o mercado, as empresas começaram a procurar a B4 para querer acreditar os seus créditos, né? Trazerem seus projetos e entrarem, fazer a listagem dentro da B4. Foi aí que até o Daí já comentou, o Mozart, né, que começaram a deparar a falta de maturidade desses projetos, né? E os projetos ainda não estavam prontos para ser um projeto sustentável. Os projetos ainda faltava muita coisa. E eles tiveram a sacada e falaram assim, precisamos criar um núcleo de projetos especiais. E aí foi a hora que me deram a oportunidade e eu cheguei junto com eles. E a missão ali dentro de projetos especiais hoje é exatamente essa, né? A gente tem um trabalho junto, utilizando o nosso ecossistema hoje, que são as certificadoras, auditorias, enfim, todas as empresas que estão no conjunto da B4, em fazer esse trabalho para que a gente possa pincelar projetos hoje que de uma forma, de um olhar mais clínico, vamos dizer assim, estejam com uma pegada mais sustentável, né? E aí, com esse trabalho, a gente consegue ir fazendo um conjunto de ações aonde a gente vai, junto com todo esse ecossistema, trabalhando e catequizando as pessoas e os donos desses originadores de créditos, né?
como a coisa deve ser feita, né? Ter um projeto que hoje esteja realmente com uma pegada sustentável, onde ele esteja certificado, auditado, esteja pronto para realmente ser listado dentro da B4. Então, acho que essa é a missão que desde que eu cheguei, que eles me deram essa oportunidade, e a gente vem trabalhando para que cada vez mais esse mercado esteja preparado. Uma coisa que foi bem bacana nesse trabalho todo aí, é que dentro da B4 foi nichado o mercado, né? Então hoje a gente tem 10 nichos, onde esses nichos representam ali os projetos, se encaixam dentro desses nichos, né? E a gente consegue trabalhar mais especificamente, nicho de reciclagem, de energia limpa, logística, enfim, são vários nichos que a gente, né, traçou. E isso também para projetos especiais é bem bacana, porque a gente consegue direcionar cada projeto desse dentro de cada nicho e tratar especificamente para que esse projeto tenha realmente um retorno ali sustentável, bem específico para poder a gente fazer a listagem dentro da bolsa. Quero tocar num assunto aqui interessante, que o Odair fala assim, a gente percebeu que não tinha crédito de carbono no Brasil. E aí você olhar esse país, a dimensão, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Cerrado. Acho que não tem ainda, né? E aí a gente chega nesse momento, ainda a gente olha e fala assim, ainda não tem. Ah, mas alguém tá lá, comercializou 5 milhões e grandes empresas compraram, e agora a gente está vendo que todos aqueles créditos caíram por terra porque eram realmente créditos problemáticos. Me fala quais são os problemas que geralmente chegam num projeto. Isso até para a gente educar quem está buscando registrar um projeto, tentar validar de verdade um projeto. Ele chega faltando o quê? Eu achei faltando tudo. Mas é interessante ele perguntar isso, né? Porque, olha, por exemplo, eu e Maurício, a gente está no dia a dia aqui, tem uma parte da operação que ela não é feita pela gente, porque a gente não é técnico, né, Maurício? Sim. Então a gente recebe o negócio meio que mastigado. E às vezes chega pra gente assim, o cara não anexou o CNPJ. Ou, por exemplo, o cara não anexou o contrato social. Ou, por exemplo, ele Informações básicas, né? Informações básicas. Ele conseguiria comprar um celular na loja, né? Exatamente. Então, olha que interessante. Quando você vai fazer uma compra no cartão de crédito em qualquer loja, você preenche um cadastro. Quando você vai abrir uma conta no banco, você preenche um cadastro. É a mesma coisa na B4, né? Então, você tem que preencher uma série de cadastros, principalmente quando se trata de um negócio tão sério que é um ativo verde, gerar um crédito de carbono. Porque a certificadora, por exemplo, quando ela emite o certificado, ela pede várias informações. E a gente também aqui não é diferente, né? Se vem certificado, a gente tem que pedir os mesmos documentos, né? Isso é importante, a gente só deixar claro nesse fluxo, né? A B4, ela não faz as auditorias, né? Ela não faz a avaliação desses documentos, né? Na verdade, depois ela faz um cheque se tudo foi cumprido, é isso, né? A primeira, isso é bem importante falar, cara. Vamos lá. Primeiro, né? A B4 não é uma certificadora. Ela é ponte, ela encontra o vendedor e o comprador. Ponto. Aí quando chega, por exemplo, um crédito de carbono certificado, qual é o trabalho da B4 quando chega certificado? Ela vai fazer uma auditoria de primeira, às vezes segunda parte. Então a gente envia para empresas homologadas dentro da B4, que tem essa capacidade técnica, que já aprenderam a trabalhar na metodologia da B4 de qualidade, e aí sim, essas empresas assinando embaixo lá que está tudo ok, aí a gente segue para a listagem. Porém, entretanto, todavia, tem algumas coisas que nós aqui como fundadores, e o corpo e a diretoria, o que a gente faz? Umas investigaçõezinhas, né? A gente olha se tem uma boa imagem, se não está envolvido com algum tipo de escândalo. Se a floresta está em pé. Né? Por exemplo, se for de floresta, se a floresta está em pé mesmo, existem empresas especializadas nisso. Então, existem algumas coisinhas que a gente analisa antes de, dar a assinatura final, né? Falar assim, vamos lançar. Porque no final do dia, quando uma marca importante vir comprar o crédito, o que ela olha? É importante quem estiver ouvindo e pensar em listar crédito de carbono ou originar crédito. Quando uma marca vai comprar o crédito, o que ela olha? O projeto. Para ver se aquele projeto, por exemplo, de crédito de carbono, ela pode colocar a marca do lado. Porque se ela coloca a marca do lado de um projeto que ela é fraco ou não segue as regras de mercado, por exemplo,
a imagem da empresa vai por água abaixo. As ações no outro dia da empresa caem. Então isso é bem importante. Então o pessoal tem que tomar muito cuidado com isso. Projetos especiais, né, Maurício? É isso aí. Por exemplo, a área do projetos especiais. Quando chega um projeto especial, aliás, quando a gente identifica que esse é um projeto especial, né, Maurício? A gente faz a triagem primeiro. A primeira coisa que a gente percebe, puxa, será que esse projeto é legal, né, Maurício, pra gente divulgar junto com a B4? É a primeira coisa que a gente pensa. Porque se um cliente vir comprar esse projeto ou apoiar esse projeto de alguma forma, a preocupação é a mesma, não é? Se posso colocar minha marca ao lado do projeto. E aí olha de novo essa comparação, de novo, muito básica. Há algum tempo atrás, o Banco Real patrocinava ONGs e associações, né? Por exemplo, de recicláveis. E os projetos que eram muito bem sucedidos, o Banco do Brasil falava o quê? Olha, estamos apoiando um projeto que ajuda vários catadores, por exemplo, de reciclagem, etc, etc. O que acontecia no final do dia? A gente, como consumidor, pô, esse banco é legal, vou abrir uma conta lá, vou ter um cartão lá. Olha a preocupação deles com o social e meio ambiente. Entende? Então, ou seja, olha que num tempo não tão longe assim, um banco já tinha uma prática socioambiental muito bem responsável. Sim. Por que parou de praticar isso? Foi porque a empresa perdeu o interesse ou a gente, como consumidor, parou de utilizar isso no dia a dia? Para se preocupar, de cobrar, de se importar que a empresa faça isso, né? Você entendeu? Então, assim, eu acredito que foi muita gente que parou de olhar para isso, tanto que o banco não existe mais. Moser, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou aqui desses parceiros, né, que são de confiança da B4, digamos assim, né, que são... esses parceiros, eles também passam por um processo de avaliação. Sim. E mais que isso, eu acho que também tiveram que passar por um processo de treinamento, porque vocês têm um processo extremamente rigoroso, que acho que surpreendeu inclusive esses prestadores, até mesmo prestadores internacionais aí, que chegaram e falaram, não, nós somos os maiores do mundo, tá? Mas aqui a gente tem uma regra que precisa ser cumprida, é isso, né? A gente vai falar de polêmica depois? Bora, vai, né? Eu tô aqui pra isso. Assim, primeiro que o nosso compliance, isso vem do legado da Startem, né? O nosso compliance é tão, se não muito mais rigoroso do que bancos. Até porque se a gente pretende ser parceiros e cliente deles e de fundos internacionais, a gente precisa ter um compliance acima da média. Só que vamos para o começo, vamos falar de blockchain. Blockchain a gente fala sobre mecanismos que a gente deixa imutável. Então se hoje eu falo com o nosso querido Maurício agora tem 28 anos e com R$3.000 na conta, ok? É isso, Maurício? Você tem certeza? Tá tudo bem? Beleza? Se você mudar amanhã, você consegue mudar, tá tudo bem. Só que o histórico vai ficar perseguindo você ao longo da sua natureza. Então, a gente não está dizendo que X ou Y certificador, ele é ou não é bom. Eu estou falando assim, olha, você precisa entrar aqui na B4, a gente segue premissas científicas, premissas de compliance. Você quer registrar aqui? Porque lá na frente a sua assinatura vai ser cobrada. Então, quando um certificador ele se depara em que a gente também cobra ele como entidade responsável, às vezes ele se surpreende. Porque às vezes ele acredita que é o processo dele, tem que ser seguido, ele é o único que é o representante do mercado e é assim que acabou. Agora, quando a gente tem, como o Oder gosta de falar, a gente é topetudo, em dizer que a gente segue um nível de compliance rigoroso e a gente cobra dela, a gente fala assim, como assim você vai recertificar nossa certificação? Primeiro que, me desculpe, se você tem um sistema que ele não é imutável, eu não posso confiar em você. E eu acho que é assim que qualquer empresa no mercado devia trabalhar, né? Só pelo nome. Até porque, não citando nomes, mas o que mais tem notícia é de empresas reconhecidas que falharam no seu processo. Empresas grandes de auditoria e de certificação, não só no mercado de crédito de carbono. Então, assim, por causa desse legado que a gente teve de compliance de blockchain, o mínimo que a gente pode fazer é falar, olha, esse é o processo da B4. Se você não pretende seguir com esse procedimento, então a gente tem um problema de transparência com você. Porque se a nossa metodologia é científica e a gente é transparente, qual é o problema de se expor? Entende? Então, sim, é um grande trabalho. Por outro lado, a gente tem que olhar o lado positivo disso, né? Quando a gente treina uma empresa que pretende ser homologada na B4, ela passa muitas vezes a ter ferramentas que a gente discute muito, eu, o Dair, o Maurício, isso é um benefício de fato para a empresa, porque é um trabalho a mais. Ela está se expondo, ela está deixando ela transparente no processo.
mas a gente começa a criar de fato um ecossistema que se valoriza a transparência e registro de forma imutável como premissa. Sim. O que muitas vezes a gente discute isso, isso devia ser o mínimo, ser transparente, ser honesto e seguir um procedimento, né? Então é um desafio, mas eu acho que depois que ele entende o benefício disso depois do processo, a médio prazo, se torna algo positivo, tá? Então é bem interessante. Entrou na polêmica, daí. Não, pegando o gancho. Eu consegui passar de boa na polêmica, né? Não, pegando aquilo que ele falou ali, né? Isso é muito positivo, né? Quando a gente fala assim, ó, você tem que se recertificar, né? Redundância, né? Isso é muito, muito importante falar. Porque às vezes, no mercado de crédito de carbono funciona assim. Às vezes chega um certificado que ele fez o inventário em 2012. Aí quando você começa a ler, você vê que não teve nenhuma manutenção, não teve nenhum olhar para isso. Uhum. E aí não tem como a gente pegar algo de 2012 e falar que vale agora. Às vezes de 2023 já não vale mais pra gente. Uma queimada que a gente viu esse ano acabou com o inventário. Tá vendo? Então se vem um crédito de floresta listar com a gente, e ele é de uma região que teve queimada, é natural a gente falar na verdade, natural o avaliador, na hora que chega na B4, fala assim, não, isso aqui tem que recertificar. Pedir para eles um relatório de atualização do projeto. Então isso é muito comum. Então isso parece que é ruim, mas não é. Ele é custoso para o processo. Sim. Então quando você fala de custo, realmente é uma barreira para o cara vir listar na B4. Porque se tiver um outro lá fora que compra, ele vai comprar. Mas na B4 não entra. Não tem como. Entendeu? E num primeiro momento, né, Odair? Alguns clientes às vezes vêm falar com a gente, vêm conversar com a gente, e no primeiro momento o cara fala, poxa, mas o mercado pratica assim. E vocês aqui com a regra alta, e depois conforme a gente vai esclarecendo todos esses pontos que estão sendo tocados aqui, o cara começa a entender, o cara começa a falar, pô, mesmo, faz sentido, né? E eles voltam, né, Maurício? Mas eles voltam. E estão começando a tomar essa consciência, sabe? Que realmente, poxa, preciso recertificar, preciso verificar se estou compliance com tudo ou não. Então, assim, está sendo bem uma experiência bem bacana que a B4 está trazendo para o mercado, de forma a evangelizar mesmo tudo isso, sabe? Sim. A ter uma prática realmente mais sustentável de tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é bacana. Eu só vou entrar na polêmica aqui, eu acho que a gente precisa falar disso. Preço. A gente vê muitas empresas e vou perguntar, mas eu já tenho meu próprio conceito, que é se aproveitando do mercado, cobrando altos valores completamente absurdos para fazer uma avaliação, uma certificação. Como é que a gente consegue mudar isso? Porque em muitos casos simplesmente inviabiliza projetos, né? Ou em muitos casos sangra o detentor do crédito de carbono a ponto de ele simplesmente achar que não vale a pena, né? Boa pergunta. Isso aqui é pro corte. 1, 2, 3. A B4 não onera o originador do crédito. O proprietário do crédito de carbono sempre vai listar a quantidade total e vai receber a quantidade total na B4. A prática de mercado, ela tem... A gente percebeu ano passado, inclusive, que a gente inclusive validou, tem duas formas, né? Vou dar um exemplo, tá? De uma pessoa que tem uma área de 50 hectares e aí ela não tem grana para pagar a consultoria que faz o inventário. Aí o cara fala assim, olha, me dá 30% dos créditos que sair daqui que eu certifico para você. Aí quando vender, né, eu fico com essa parte. Então é uma prática bacana. Aí na hora de precificar isso, o cara precifica de uma forma que nós ainda não entendemos qual é a forma de precificação. Se ele olha para o lado, para a esquerda, para a direita, vê para onde está o vento e dá um preço, ou se ele usa uma matemática de despesa versus quanto eu quero recuperar no futuro e precifica. A segunda prática de pagar essa auditoria eu me torno sócio da área, o arrendamento, por exemplo, né?
E aí o que for explorado daquilo ali, eu tenho parte. Então isso acontece bastante também. Aí quando vai vender, ele só pode vender 50%. E parte fica com uma outra pessoa, que aí ela explora do jeito que ela quiser. Então a gente percebeu isso. Vou dar um exemplo. 50% dessa parte, por exemplo, pode ficar dentro de um fundo de investimento. Aqueles fundos imobiliários que o mercado deve conhecer muito bem. Polêmica, né? Isso é uma conversa para outra polêmica. E aí quando chega na B4, por exemplo, aí todo mundo pergunta, olha, mas qual é o preço que a B4 vende? Aí a gente responde o seguinte, olha, se você não precificou, nós temos uma metodologia de precificação, tá bom? Ok. Aí a gente fala assim, manda para ele, ó, a metodologia é essa. Qual é a metodologia de precificação da B4? É a metodologia de preço de mercado, transfer price, sei lá, pode usar qualquer metodologia. Mas basicamente quanto você investiu, quanto você gastou para originar o crédito, quanto você gastou, por exemplo, para manter essa área de 50 hectares e quanto você gastou para inventariar. Vai ter a planilha vai estar lá falando, gastei 1 milhão, e aí você fala, bom, agora em quanto tempo eu quero recuperar esse 1 milhão? Quero recuperar hoje? Então você vai ter que vender cada um por 1 milhão, né? Quero recuperar daqui a 12 meses? Puxa, divide isso em fatias para receber em 12 meses. Quero receber durante 5 anos? Fatia para receber em 5 anos. E aí é uma matemática simples de conferir e de declarar contabilmente, inclusive. Tá? Então essa metodologia. Quando eles recebem isso, aí eles falam, mas como vai ser vendido? A gente fala, vai ser vendido fracionado. A gente pode pegar essa quantidade de ativos, dividir, por exemplo, em utility tokens e precificar. Aí o cara, puxa, entendi, que legal. Aí, bacana. Mas quando ele vê o preço muito baixo, ele fala, não quero ir pela precificação da B4, não. Eu quero vender a $10. Tá bom, cara. Se você quer vender a $10, é isso aí. O preço é sempre o originador que define. O originador que define. Tá? Se ele não definiu, a gente aplica a nossa metodologia de preço. Ele vai ter que obedecer isso, né? Normalmente. Aceite, né? E vida segue, né? Outra coisa importante, né? Falando de preço. Até o momento, o que chega pra gente de créditos para listar tá entre $5 a $18. Não existe um preço médio ali equilibrado. Tá? Tem uma premissa que é importante também comentar, é que a gente está falando também de estou protegendo o passado ou é um ongoing project, né? Um projeto em andamento, né? Então, quando você faz a especificação, você está olhando o que eu protegi dessa área no passado ou o quanto eu vou manter essa área produtiva, regenerativa, manter essa área de fato em andamento, né? Faz parte também dessa precificação, que também é um legado, né, da transformação de ativos, né? Para onde vai esse dinheiro, qual a restabilidade financeira desse dinheiro, é uma área, proteger essa área, tem monitoramento de satélite, legal, vai ter auditoria em loco com frequência, em quanto tempo, isso também faz parte da precificação e dessa distribuição desse crédito de carbono a longo prazo, que acho que a gente pode dizer que por muitas vezes é negligenciado no mercado, né? Eles não olham nessa parte. Né? Exatamente, ele deu um bom exemplo. Tem um processo lá que como chama? A pizza, né? O plano de distribuição. Plano de distribuição. A gente até ensina o dono do crédito a criar o seu plano de negócio. Então, cara, ele fala assim, minha área originou 10 toneladas de crédito de carbono. Nossa, e agora? Vou ficar milionário. Calma. Quanto você vai gastar para manter essa área aí viva? Vou ter que gastar. Vai ter que gastar. Ué, não é só então ficar milionário? Peraí, então parte desse dinheiro que eu vender vai ter que usar pra... se pega fogo esse negócio aí, moço. Aí o cara, nossa, é verdade, né? Pô, é verdade, vou ter que então treinar alguns brigadistas aí. Treina o povo pra apagar fogo. Se tem família em volta, será que ele tá pagando um salário digno para as pessoas que prestam serviço pra fazenda dele, por exemplo, em volta? Será que não tá naquela linha de escravidão ali? Será? Então tudo isso faz parte, né? E esse monitoramento parece simples, quer dizer, parece complexo, mas é muito simples. É criar um plano de contas dentro do orçamento que ele vai arrecadar com os créditos vendidos, certo? E a gente perceber se ele está aplicando da forma correta. Nada mais é que o chamado balanço socioambiental. E aí esse balanço, novamente, lastreado por blockchain e visível ali para quem quiser consultar. Exato. Aliás, hoje, se você entrar
no site da B4 lá e verificar o blockchain, tudo que está transacionado hoje você vê em tempo real. Me fala um pouco a respeito de um projeto, né, recém-lançado, que é o da SOS, Vida Silvestre. Queria que você falasse um pouquinho da originação desse crédito, da origem e do quanto ele é importante nesse processo da B4. Bom, a gente tem que começar falando que foi o primeiro projeto apoiado pela B4, né? Isso no lançamento no último ano. E é bem interessante a gente, primeiro assim, para quem não conhece a SOS, né, ela é uma associação, a antiga ONG, né, que a gente conseguiu aqui no Brasil. Ela fica no Rio de Janeiro, é uma reserva de proteção da Mata Atlântica. E quando a gente se deparou com esse projeto, a gente percebeu o quanto ele é especial, porque ele é muito mais do que só apenas uma área de proteção da Mata Atlântica, mas é um ecossistema ali. A gente tem projetos sociais com educação de escolas, existe projeto também de reflorestamento, que é muito importante. Existem projetos, por exemplo, de educação ali ambiental, que tem redução de, por exemplo, atropelamentos para os animais. Eles têm ali até um apoio de instituição do governo do Rio de Janeiro. É muito legal esse projeto. Quando a gente se deparou com isso, a gente falou, olha, é um projeto que ele de fato tem um impacto de verdade, vai além apenas do crédito de carbono. E aí quando a gente conheceu a Cíntia, né, daí conheceu o projeto, a gente percebeu que é um tipo de projeto que faz sentido estar na B4. E aí, a parte do crédito deixo contigo, que o senhor é o especialista. Não, o que a gente mais viu no projeto são as práticas visíveis, tangíveis. Sim. Então, nosso trabalho que eles fazem, leva as crianças para conhecer o Museu de Animais Empalhados. Então, faz várias ações, Maurício, você já viu, né? Já. Rede social, várias ações, leva as crianças para interagir com o meio ambiente, faz plantio de muda, faz roda de capoeira. Cara, teve até esses dias lá, que eu me lembro, corrida no parque. Verdade. Eles inserem as pessoas no espaço, No né? espaço, então isso é SG. Aliás, esse é um exemplo bom de projeto especial para nós. Exatamente isso. E aí tem uma coisa bem importante, inclusive, né? A gente teve várias tretas aqui, porque às vezes eu falo sempre isso, né? Às vezes o conceito está muito na cabeça dos fundadores e às vezes ele não vai para a mesa, para a prática. E a gente fez um exercício esses dias, né? O que é projetos especiais para B4? O projeto especial ele tem que ter um apelo e um impacto efetivo na vida real das pessoas. Então, por que o projeto da SOS é um projeto especial? Porque olha o impacto que você consegue enxergar. Você vê que as crianças estão participando, você vê que a família SOS ela é engajada, ela está ali o dia inteiro, ela vive daquilo, né? As ações que eles fazem ali, você enxerga o impacto de verdade no dia a dia, ele mostra o animal morto, vai lá, leva pro veterinário para tentar salvar o bicho. Cobertura de imprensa, bem legal. A imprensa cobra aquilo direitinho. Eles direto, cara, assim que eles pegam qualquer dinheiro, cara, eles pegam e botam a tela no meio da estrada para os animais o barulho, né, não passar. Você imagina o tanto de investimento que eles estão fazendo para manter a Mata Atlântica viva. Então isso pra gente é muito palpável. Muita materialidade. Então, exatamente, materialidade. Então Legal desculpa. Perdão, então eu ia falar, legal até falar da campanha das 60 mil mudas, né? Inclusive, estamos com uma campanha agora ao vivo. Quem quiser acompanhar o site da B4 é b4.capital. Lá em projetos especiais, você vai encontrar no menu. É o projeto da SOS Vida Silvestre, que é a Rota da Biodiversidade. O plano, a meta usada é plantar 60 mil mudas ao longo de todo o KM 116. São mais de 140 quilômetros. E como você estava comentando, é tão legal esse projeto porque ele permite com que as empresas consigam ter um plano real, um impacto real, que a gente estava falando no começo dessa entrevista. E a gente falou, olha que legal, as empresas vão plantar, então são mudas nativas da região. E ao longo de cada campanha de plantio, que ela faz em média de 5 mil a 5 mil mudas, para a gente ter campanhas mais frequentes, ele também leva a escolas da região, porque é obrigado por lei ter uma educação ambiental, então ela traz as crianças para ensinar um pouquinho sobre as mudas nativas, o impacto da fauna, o impacto da flora, enquanto tem esses plantios, e aí ele vai tendo essa reportagem demonstrando na prática, ação climática real. Isso que é legal. E você, empresa que quiser agora ter um projeto de descarbonização, você pode agora mesmo entrar no site e conhecer um pouquinho desse projeto. É uma campanha que está acontecendo agora e aí você consegue participar da próxima campanha de plantio, que é bem legal. Né?
Desativando o modo propaganda. Muito bom. Queria entrar agora em outro tema que quando fala de crédito de carbono, a gente precisa tratar desse assunto, que é os tipos, primeiro, né, aquele regulado, não regulado, voluntário, depois a gente entra para discutir regulamentação de maneira geral, mas explica pra gente. Polêmica. Sabe o que a gente começou a prestar atenção? Que ninguém sabe o que é crédito regulado. Esse aqui corte, hein? 1, 2, 3. Ninguém sabe o que é um crédito regulado. Tan, tan, tan. Então, a divisão de nichos, né, que a gente fez na B4, ela foi exatamente pensando na legislação. Então, dando um cenário aqui muito dia a dia de empresa. O Maurício já trabalhou com orçamento de empresa. O Maurício, aí tinha uma época que o Maurício tinha que gerenciar, sei lá, R$1 bilhão. No papel. O Maurício tinha aquela orçamento ali para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Só que o Maurício nunca teve no orçamento lá sustentabilidade, nunca teve SG. No máximo 5S, né? E olha lá. E olha lá, CIPA, de repente, e olha lá. Se não desviava, Pra você ter noção, outros até lugares. CIPA era um negócio meio que... Ai, pra que CIPA, né? Analisado, né? Mas enfim, e aí você tem na sua unidade de negócio, orçamento para SG hoje, vamos supor que tenha, e aí você fala, bom, deixa eu fazer aqui um inventário, que o inventário nada mais é que um negócio chamado mapeamento de processos. Lembra disso, Maurício? É bom. Mapeamento de processo. No mapeamento de processo, você vai identificar o quê? As áreas que performam mais, os problemas, né? Os chamados gaps, o lugar que está mais vazando dinheiro, fornecedor que está atrasando mais, né? Se está atrasando folha de pagamento, enfim. Aí, hoje você pega esse orçamento, né? E fala assim, bom, agora eu vou fazer um inventário com base no meu mapeamento de processo que eu já tenho mapeamento de processo da empresa, não já tenho? Deixa eu ver qual área aqui que eu tenho mais pegada de carbono. Aí você olha assim, pô, deixa eu ver a área de logística aqui, meus carros. Nossa, peraí, tô gastando 1.000 litros de gasolinas por ano, cara, nesses carros. Será que tem como reduzir? Eu acho que tem como reduzir. Já sei. Eu vou ver se eu consigo falar para os meus motoristas lá, abastecer, se o carro for híbrido, né, por exemplo, mais etanol do que mais gasolina, por exemplo, né? Só tô dando um exemplo meio chulo aqui, né? Sim, só para Copinha elucidar, plástico, né? tá? Pra gente saber que tá bem perto do nosso dia a dia. Isso, é importante. para elucidar. Aí ele fala, puxa, que bacana, consegui ver aqui que esse setor é o setor que eu tenho mais pegada de carbono. Sim. E agora, como que eu faço para reduzir, né? Se eu não consigo... Como é que eu faço para evitar... como eu faço para compensar se eu não consigo reduzir? Eu vou comprar um crédito de carbono. Bom, deixa eu ir aqui na B4. Eu vou na B4. Olha, a B4 tem um projeto SOS Vida Silvestre, que tem um crédito de carbono lá, que ele é gerado porque ela fez uma campanha de plantio de muda. Será que eu posso me acreditar desse crédito de carbono dentro dessa área de logística? Talvez não. Mas espera aí. Olha, na B4 tem um crédito aqui de uma empresa que ela armazena energia renovável. E essa energia renovável gerou crédito de carbono nessa região aqui. Pô, será que eu posso me acreditar? Bom, talvez eu possa. Tá? Então, perceba que os nichos servem para isso. A mesma coisa se um shopping, por exemplo, ele fez um inventário e identificou que ele tem pegada de carbono, ele vai ver que de repente o estacionamento emite mais carbono, porque ele estaciona mais carros lá. Então será que ele pode compensar ou pode evitar? No caso do shopping, por exemplo, ele pode evitar, colocando, por exemplo, um equipamento que suga aquela fumaça, mas que esse equipamento seja, por exemplo, alimentado por uma energia renovável, energia elétrica, solar, por exemplo. Tá? Então, entendeu os nichos? Aí quando você fala de crédito regulado, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de prefeituras. Se uma prefeitura de um determinado município pega todos os parques, inventaria os parques, faz uma parceria com a B4, acordo de cooperação com a B4. Esse exemplo é bom. Né? E aí a B4 vai lá, com as empresas homologadas, inventaria os parques, descobre que tem crédito de carbono do município,
o município tem como receita esse crédito de carbono ali, e aí ele pode vender, por exemplo, para a Polícia Militar que fez o inventário dos carros. Porque a Polícia Militar falou, não, agora nós somos sustentáveis. E aí ele pega, faz um encontro de contas, né? E aí compensa essa pegada de carbono dessa instituição. Entendeu? Então, isso é crédito regulado pra gente. E essa divisão ela acaba trazendo regras claras e específicas para cada setor e dá mais transparência também, né? Porque quando a gente fala crédito de carbono, se a gente colocar tudo num balaio só, seguramente vão ter aquelas jabuticabas nas regras ali que, né, serve para a indústria, mas não serve para o cara do agro, que não serve para o cara do shopping. Então, quando a gente faz essas divisões também, a gente consegue ter regras específicas, claras e transparentes também. Acho que a gente evolui, inclusive, né, na forma de ter as exigências, né? Sem dúvida. Eu vou dar 2 cenários aqui que é bem interessante. Eu já falei isso já em outros lugares. Para mim, parece não fazer sentido eu comprar um crédito de carbono que foi originado lá na Amazônia, porque eu estou no estado de São Paulo. Para mim não faz muito sentido. E aí eu explico por quê. Na Amazônia tem cidades que não tem nem saneamento básico. Então o dinheiro do crédito que está sendo explorado na Amazônia não fica na Amazônia, tá? Então por isso para mim não faz sentido, só por isso. Tem vários, eu posso dar 10 exemplos, mas por isso não faz sentido. Mas faz sentido para mim, eu estou vivendo na cidade de São Paulo, eu comprar um crédito de uma empresa que está dentro do estado de São Paulo. Eu vou dar por exemplo de energia renovável. Então se eu consumo energia do estado de São Paulo, que ela é abastecida por uma central que seja perto aqui ou longe daqui, mas eu estou consumindo aqui, então eu preciso gerar um impacto aqui. Então se eu tenho um comportamento de sair do quarto, apagar a luz, não é? Fui trabalhar, apaguei tudo, deixei tudo desligado, eu estou gerando impacto positivo, não tô ferrando com a matriz energética, beleza? Exato. Então faz sentido, se eu tiver uma pegada de carbono ali razoável, eu comprar de uma empresa que está no estado de São Paulo. Essa empresa que está no estado de São Paulo, vendendo esse crédito de carbono para mim, ela tem que estar fazendo impacto positivo. Vamos supor que uma empresa de reciclagem, que pega o lixo dos condomínios e recicla, e que teve o direito de gerar crédito de carbono e eu comprei dela, ela fez o quê? Pegou o meu reciclável, meu lixo. Sim. Então gerou impacto onde eu estou localizado. Agora imagine se isso é feito em escala. Essa cidade, esse local, não vai ser tão poluído, não vai emitir tanto gás carbônico. Consequentemente, o que acontece na Amazônia? Certo? Ela vai... Efeito dominó, né? Você entendeu? Então, é por isso que esse nicho, essa divisão, esse movimento, como você fala, William, do nosso comportamento, ele tem que escalar, porque senão não faz sentido. Escalar e propagar, né? Porque a gente tem que fazer com que a mensagem chegue pro coleguinha também, né? Fazer com que ela se multiplique. Por isso que a comunicação, ela não deve ser apenas para que posicionar a marca bem, né? Mas ela também precisa ser educativa, né? Com esse efeito multiplicador, né? Sim. Eu ia complementar com outra coisa, quando você falou do crédito regulado, que você falou assim, não, que fica mais claro, né? As regras e tal. As regras sempre existiram com relação a reduzir pegada de carbono, desde 2012. Sempre existiram. E sempre existiu uma tabela de quantidade permitida de emissão e quantidade que você precisa compensar. Tinha uma minha época, Maurício, de auditoria, né? A gente fazia um trabalho que era revisar se alguns filtros de uma determinada empresa, que eu não posso falar o nome, estavam em dia. É o filtro da chaminé. Cara, chaminés assim, do tamanho dessa sala, assim, imagina gigante, que sai fumaça. lá. E aí tinha um sisteminha em Visual Basic, que eu chegava lá, aí ele tinha uns números lá que ele mostrava. Eu quase não entendi os números, fui entender depois de um tempo, que ele media a quantidade de cúbica, né, de gás que saía. E quanto que o filtro capturava. Aí, se tivesse, sei lá, acima de 1000, tinha que trocar o filtro. Se tivesse abaixo de 1000, não tinha que trocar o filtro. Mas vou dar um exemplo. Eu chegava lá numa segunda-feira e aí o filtro tava, tipo assim, faltando 1 para trocar. Aí eu falava, recomendar troca. Eu voltava depois de 3 meses. Então eu não sabia se aquilo tinha sido trocado, se eu não visse a nota fiscal de compra de um novo filtro. Beleza? Entendi. Só que era uma época que, cara, emitir nota fiscal Evidência. era fácil, né?
Aí, a gente tem agora um projeto de lei, Leila Barros e uma galera lá, né, protagonizou. Pra mim, foi muito bem sucedido, apesar do projeto ser um Frankenstein, né, ali os textos e tal, foi muito bem sucedido. Por quê? Porque tem uma tabelinha também lá que fala assim, olha, se você inventariou e emitiu 10 toneladas, sei lá, de carbono, informe. Se você passou de 10, compense ou tente evitar. Então, também já tem uma regra bacana. Então, eu estou muito otimista com relação à legislação, porque saindo ou não, a gente já está regulado, cara. Entendeu? Tem ali algumas coisas já que tem já, o norte, já nos dão parâmetros. Já né? dá um parâmetro bacana. Um parâmetro bem, bem legal. Só que a gente precisa ter coragem, a liderança precisa ter coragem de falar, bom, agora que tá todo mundo, a lei tá começando a caminhar, deixa eu fazer antes. Porque depois vai doer no bolso. Cara, e falar em doer no bolso, o Canadá cobra por família agora. Pegada de carbono. Por família. Então cada família tá pagando uma taxinha agora. Você acha que o pessoal não vai querer cobrar aqui uma taxinha? Porque a pessoa cobra taxa de tudo. Eu adoro uma taxa, né? Adoro uma taxa. Você acha que não vai chegar no nosso bolso de algum jeito? Mas acho que é óbvio que ninguém quer mais pagar imposto, mas eu acho que a gente precisa achar um jeito de tornar isso visível também. E muitas vezes, numa conversa recente eu falei contigo a questão de Araraquara, né? Que Araraquara aumentou exponencialmente a forma como as pessoas se envolviam com a reciclagem, primeiro pela dor. Implantou uma taxa do lixo, o povo odiou, mas você não precisa pagar. Se você declarar que você recicla, não precisa pagar. Ela existe. Mas você vai lá, ainda é autodeclaratória, você vai entrar no site, declara, hoje a regra mudou, uma série de mudanças na legislação, mas o legado ficou. As pessoas estão educadas. Talvez hoje a taxa nem seja mais necessária, mas as pessoas estão educadas. Então houve um processo, todo mundo foi. E como é que você vai reclamar pro vizinho? Né? Fala assim, estão me taxando. Eu falo assim, filho, só reciclar custa, separar lixo orgânico, lixo reciclado, 2 lixinhos. É 2 lixeiras, não muda nada na tua vida. O que muda na tua vida? E um lixo você joga na segunda, outro você joga na terça. Muda o que na tua vida? Que prática horrível é essa? Simples, o que te arrebenta fazer isso? Então você não consegue nem reclamar. Então é uma taxa impositiva, ruim, né? Mas que você resolve com bom senso. Você vai olhar para dentro de você mesmo e falar assim, não, eu não tenho nem, eu tenho que ter vergonha de reclamar de um trem desse, né? E as pessoas foram se educando, e é uma cidade que tem uma ação de reciclagem muito bem feita, muito estruturada, com uma associação que é a CASA, que faz o trabalho muito bem feito também, mas a população colabora, né? E hoje mesmo, sem a taxa ou com ela muito, muito, muito reduzida, né, por questões políticas, né? Aquela coisa de oposição, situação entre o governo, muda a prioridade, acabou se mudando a lei, mas o legado ficou, as pessoas continuam educadas, a caça continua tendo sobrevida a partir da reciclagem da própria população, né? Então, não é difícil fazer o básico, mas às vezes a gente precisa beliscar para que haja consciência, né? O belisco às vezes precisa aparecer, né? É verdade, cara, às vezes consciência regenerativa, né? Um bordão que a gente sempre fala aqui, né? Se você não provocar... Aliás, o meu tio falava assim, cara, se você não mostrar para as pessoas para que serve, elas não vão fazer. Exatamente. Meu tio é o Steve Jobs, só para vocês saberem. Entendi. É verdade, se você não mostrar para que serve, elas não usam. É verdade, eu achei que ia falar que é verdade, que é meu tio. Caminhando pro fim do nosso bate-papo, eu queria que a gente deixasse claro aqui qual que é o fluxo de empresas interessadas em listar na B4, de ser parceira da B4 também para homologação. Vamos traçar esses 2 fluxos aí. O da homologação, de empresas que querem ser parceiras, afinal, a B4 é uma grande originadora de demanda, porque ela não faz boa parte da cadeia, né? Ela faz o sprint final ali das negociações, e também iniciar com o fluxo de listagem e depois com o fluxo de homologação de parceiros. Bem importante, né? Você quer... Posso falar? Fala essa parte? Sim, posso falar. A empresa que estiver interessada para fazer um fluxo de listagem com a gente, é bem simples. A gente tem o nosso site, né? Ela entra lá no site da B4, vai encontrar uma opçãozinha aplicação para listagem, e aí vai abrir um formulário onde tem acho que 10 perguntas, ou no máximo por aí. Perguntas simples também, não tão nada complexo. A gente está amadurecendo isso aí também para
para projetos especiais. No futuro a gente vai ter uma listagem um pouquinho com informações um pouco mais completas para projetos especiais, mas a princípio atualmente é assim. Cadastrou, fez o cadastro, isso cai dentro do nosso fluxo, que aí vai seguir uma esteira onde a gente tem um processo todo descentralizado, né? Que vai passar por todas as etapas aí de primeira, segunda, terceira parte, de auditoria, enfim, depois tem uma parte de precificação, de contrato, enfim, até chegar na parte de marketing, listagem, enfim, tem todo um processo que segue dentro desse fluxo. Importante falar que a gente tem o agente do clima que orienta e ajuda muito nisso, né? Que é a nossa inteligência artificial. Moser, fala um pouquinho, explica para a gente poder deixar também para quem está nos assistindo a informação de que é possível tirar essas dúvidas aí de como eu faço, também tudo com o uso da nossa inteligência artificial. Esse ano a gente lançou, né, o agente do clima. Quem quiser acessar hoje, ele tem acesso beta, agentedoclima.com. A gente entendeu lá atrás que a gente falou sobre o ciclo regenerativo e a tornar muito mais acessível esse mercado. Então, como a gente entende que a IA hoje é a porta de entrada para isso, então, primeira coisa, qualquer dúvida sobre a B4, sobre o mercado de sustentabilidade, como reciclar o pó de café, basicamente os primórdios disso, como é que eu dou o primeiro passo? Agente do clima, tá? A gente entende que a evolução do agente do clima é basicamente você entrar lá, realizar suas perguntas, definir qual que é o seu nicho, fazer um diagnóstico da pegada de carbono da sua empresa. Ali você já tem premissas importantes já. Eu vou optar por descarbonizar, eu vou optar por compensar minhas emissões, e a partir dali eu tenho uma resposta direta para poder preencher, por exemplo, o formulário, por exemplo, de um cliente que quer compensar na B4. Né? Então, o agente do clima ele permite que essa entrada na sustentabilidade seja muito mais acessível para qualquer um. Basicamente, essa é a ideia. E é gratuito. Sempre vai ser gratuito. Melhor ainda. E faltou o fluxo de empresas homologadas. Você explicar pra gente também? Bom, é bem similar, né? Toda empresa que quer homologar na B4, seja ela, por exemplo, auditor de primeira parte, certificadora, parceiro, meio de pagamento, é bem amplo que o sistema que a B4 atua. Você vai entrar no site, inclusive vou deixar no ar, antes dessa apresentação, o formulário de homologados. Vai ser basicamente b4.capital/pt/homologação. Ali você vai preencher esse formulário. E como todo o ecossistema da B4, você passa por curadoria interna da B4, depois a gente tem uma auditoria descentralizada, né, para verificar tudo sobre a sua empresa. Uma vez que você foi aprovado nessas auditorias, perfeito, agora você vai ser treinado no modo de vista, né, no procedimento, né, que a gente chama de padrão de acreditação da B4, e a partir daí você se torna um gerente, uma geração de demanda dos seus ativos. E o mais legal é que você vai ter acesso a um dashboard, onde você vai ter acesso a todos os ativos que são gerados dentro da sua expertise. Então, se você é um auditor de primeira parte e você vai conseguir, por exemplo, dar toda a inventário de carbono desse ativo, você vai poder acompanhar toda a evolução desse ativo antes, depois da listagem, eventualmente todo o impacto que esse projeto vai gerar e até as suas próximas, por exemplo, recertificações que vão acontecer ao longo do processo. Então, é um caminho, é uma jornada para as empresas que querem ser homologadas na B4, mas o grande ponto você vai ter geração de demanda acontecendo o tempo todo. Então, é só benefício. Inclusive, dentro dessa jornada aí, uma coisa que também o homologado ou aquele que está pretendendo ser homologado vai ter acesso também ao manual do homologado, né? Perfeito. Com as informações, os passo a passo também, que é uma coisa aí que bem bacana dentro dessa esteira aí. Ajuda muito no processo, nossa, né? Facilita, bastante. Tira dúvidas, né? E resolve às vezes pendências das duas partes, né? Livra tempo de todo mundo para que as pessoas se dediquem exatamente no que é importante, né? Exatamente. Muito bom. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Quer falar mais algum assunto? Esquecemos de algo? Perfeito. Tudo bem? Não, Tá também. bom, né? Primeiro bate-papo. Tá bom, né? Então fechou. Agradeço muito a presença de vocês, todos aqui. Importante a gente fazer mais disso, que as pessoas conheçam, para que a gente multiplique essa mensagem que é positiva não só para o mercado, mas para todo o planeta, para a sociedade, e ela precisa ser multiplicada. Para você que nos acompanhou também, um grande abraço. Obrigado pela companhia. Obrigado, viu, gente? Valeu, gente. Valeu. Se encerra, então, onde tudo começou. Onde tudo começou.